Olá a todos vocês, alunos dos cursos de pós-graduação da UAB Unimontes. Sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. O meu nome é Úrsula Adelaide de Leles e vou trabalhar com vocês essa disciplina. Eu sou professora desta universidade pelos departamentos de Métodos e Técnicas Educacionais e Educação, e a disciplina Metodologia da Pesquisa em Educação é uma das disciplinas que eu ministro aqui nessa universidade. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouco sobre como elaborar, como realizar pesquisas em educação. Essa disciplina ela é um pouco diferente das que normalmente vocês vêm tendo aqui. Eu vou ficar responsável pelas aulas e vocês terão, cada um dos cursos, um professor que vai acompanhá-los nas discussões dos fóruns, no trabalho com a atividade inicial, na atividade colaborativa. Esta disciplina, o objetivo dela é produzir o projeto de pesquisa. Vocês terão um orientador para acompanhá-los, tanto na escrita do projeto de pesquisa, como também depois para o desenvolvimento dessa pesquisa. Será uma pesquisa em duplas, você poderá escolher um colega seu para formar dupla com você e realizar a pesquisa, e o orientador vai ao polo fazer a orientação presencial com vocês a partir desse ano até o ano que vem, 3 vezes. As demais atividades vão ser feitas no ambiente virtual de aprendizagem. Nós pensamos em discutir com vocês aspectos gerais nessa disciplina. Nós sabemos que muitos de vocês já tiveram uma disciplina de pesquisa aqui no curso e, independente dele, todos nós passamos pela graduação, então já temos uma experiência, um estudo sobre pesquisa. Então, a nossa disciplina se propõe a fazer uma retomada desses aspectos que já foram estudados, consolidar um conhecimento para que nós tenhamos a base necessária para a elaboração e desenvolvimento das nossas pesquisas, que vão culminar no nosso trabalho de conclusão do curso. Então, o primeiro aspecto que nós vamos abordar aqui é sobre as especificidades da pesquisa em educação e os campos teórico-metodológicos que a fundamentam. Falaremos também sobre as normas técnicas utilizadas pelos cursos da Unimontes para a realização desses trabalhos. E, por fim, abordaremos a produção de trabalhos científicos, trabalhando especificamente com a construção do projeto de pesquisa. Bem, então, o que nós elegemos como objetivos gerais para a nossa disciplina? Primeiro, o nosso objetivo geral é desenvolver posicionamentos críticos perante o estudo de teorias e metodologias de pesquisa, compreendendo-a como um processo de produção do conhecimento. Esses posicionamentos críticos, eles são muito importantes, porque a pesquisa deve, antes de tudo, nos propiciar reflexões. Nós precisamos pensar sobre o mundo, pensar sobre o outro, pensar sobre a realidade que nos cerca para realizar pesquisa. Fazer pesquisa não é repetir o que as outras pessoas já disseram, o que já está nos livros ou nos artigos. Fazer pesquisa é produzir conhecimentos a partir de todo esse arsenal que nós já temos à nossa disposição, mas trazendo contribuições para pensar o mundo, para pensar principalmente a educação. O nosso segundo objetivo geral é construir um projeto de pesquisa nessa perspectiva crítica e científica. Nós vamos trabalhar com uma organização do projeto de pesquisa que vai ser comum para todos os cursos da UAB. Então, a partir desse projeto de pesquisa, cada uma com sua situação, problema, com seu problema de pesquisa, vai desenvolver junto ao seu colega, já que será uma pesquisa em dupla, e com a orientação de um professor, o seu trabalho de TCC. São nossos objetivos específicos: estudar os preceitos basilares presentes nas concepções de ciência, pesquisa e conhecimento. Como eu disse para vocês, eu tenho certeza que aqui nós vamos estar retomando, trazendo
contribuições e reflexões para esse conhecimento que vocês já vêm desenvolvendo ao longo da sua trajetória acadêmica. Essa retomada e esse aprofundamento sobre tais conceitos são importantíssimos para que a gente consiga não só desenvolver nosso projeto, criar nosso projeto de pesquisa, mas também para que depois a gente consiga desenvolver essa pesquisa de forma criteriosa e acadêmica. Analisar as etapas da pesquisa é o nosso segundo objetivo específico. Refletir sobre o percurso teórico-metodológico da pesquisa, quando nós vamos falar sobre as etapas da pesquisa, vem para dar suporte ao que vai ser trabalhado nessa disciplina. Conhecer os elementos constitutivos do projeto de pesquisa e suas relações intrínsecas também é um outro objetivo que nós julgamos muito importante, porque nós precisamos conhecer a conexão que existe entre cada elemento do projeto de pesquisa. Eles não são elementos estanques, distantes dentro do projeto, são elementos que têm que ter uma conversa íntima entre eles, para que a gente tenha um projeto sólido, bem fundamentado e bem articulado. E, por fim, operar com as normas científicas para os trabalhos acadêmicos. Nós vamos normatizar os nossos projetos e a escrita do nosso artigo, que vai ser o nosso trabalho de conclusão de curso, para que todos nós usemos as normas da Unimontes e tenhamos trabalhos concisos e com uma linguagem que atenda aos padrões colocados pela universidade. Então, a partir desses objetivos, nós organizamos a nossa disciplina em 3 unidades. A primeira unidade recebe o nome de Ciência, Pesquisa e Conhecimento. E é uma unidade mesmo de base teórica, onde nós buscamos retomar e aprofundar conceitos ligados ao que é ciência, o que é pesquisa e o que é conhecimento. E também já dentro da unidade 1, começamos a discussão sobre o percurso teórico-metodológico que a pesquisa tem que desenvolver. Na unidade 2, nós vamos falar sobre o nosso projeto de pesquisa, sobre cada elemento que compõe esse projeto, como cada elemento deve ser elaborado, como cada elemento estabelece um diálogo com os demais elementos do projeto. E aí também, junto com a unidade 2, concomitantemente, nós vamos trabalhar com a unidade 3, que é a unidade que traz as normas científicas para o trabalho acadêmico. Então, a nossa ideia é que, à medida que a gente vai trabalhando a unidade 2, a unidade 3 venha nos ajudar na parte de normatização do nosso projeto. Para nós iniciarmos as nossas discussões sobre pesquisa, ciência e conhecimento, eu trouxe um vídeo para nós assistirmos que trata da geometria dos fractais. Ao assistir o vídeo, eu peço que cada um de vocês pense em 2 questões básicas. A primeira questão é: quais as relações que nós podemos estabelecer entre a geometria fractal e a pesquisa, a ciência e o conhecimento? A segunda questão é: pensando sobre os fractais, como podemos refletir a construção do projeto de pesquisa? Então, prestem atenção no vídeo e reflitam.
Gostaram do vídeo sobre a geometria de fractais? Ele é um vídeo lindo, mas que também nos ajuda a refletir sobre algumas questões. Agora, nesse momento, depois de assistido o vídeo, eu quero que vocês, durante 5 a 10 minutos, façam uma reflexão coletiva aí sobre o que vocês viram, sobre o que vocês pensaram e que conhecimentos nós podemos produzir, o que nós podemos refletir a partir desse vídeo sobre a pesquisa, sobre a ciência, sobre o conhecimento e, principalmente, sobre a produção, a escrita do nosso projeto de pesquisa. E então, como foram as reflexões que vocês fizeram aí no Polo? Suscitaram muitas dúvidas ou vocês conseguiram chegar a alguns encaminhamentos, estabelecer algumas relações, como foi solicitado? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o que é a geometria fractal e que conhecimentos e que reflexões nós podemos fazer a partir dessa geometria. Atenção, não necessariamente o que foi discutido aí precisa ser o que eu vou falar agora. Com certeza, vocês conseguiram ir além, conseguiram estabelecer outras relações que talvez eu não tenha conseguido. Eu espero que as minhas reflexões contribuam com as de vocês. Bem, a geometria dos fractais foi pensada e criada por Benoît de Mandelbrot em 1975. Mandelbrot foi um matemático franco-americano que viveu no período de 1924 a 2010, portanto é um contemporâneo nosso. Ele criou a geometria dos fractais em oposição à geometria euclidiana. Ele dizia que a geometria dos fractais, essa sim, seria capaz de explicar o mundo e a natureza, e não a geometria euclidiana. O que não quer dizer que ele desfez-se da geometria euclidiana. A geometria dos fractais vem para completar, para trazer outras possibilidades para a geometria euclidiana. O interessante é que a palavra fractal, mesmo que nos remeta apenas à ideia de fragmentação, ela, na etimologia da palavra, nós temos duas partes que formam essa palavra, que tanto nos dá a ideia de fragmentação, mas também nos dá a ideia de totalidade. Se vocês observaram bem no vídeo, os fractais, eles trazem dentro de cada parte deles o todo. Vocês puderam perceber que à medida que nós nos aproximamos do fractal, dentro de cada parte nós conseguimos encontrar um todo do que foi mostrado inicialmente. Então, os fractais são figuras com uma quantidade virtualmente infinita de detalhes, cada um deles lembra o corpo da figura inteira. Então, quando eu penso nesses fractais, estabelecendo uma relação com a nossa pesquisa, com o nosso projeto de pesquisa, eu penso que cada elemento, que cada parte constituinte da pesquisa carrega em si a totalidade do nosso projeto, a totalidade da nossa investigação. Assim como as células do nosso corpo, os fractais também carregam a constituição do todo dentro deles. Se nós pensarmos, como Mandelbrot colocava, uma célula tem a nossa história, a história dos nossos antepassados e carrega em si também a história dos nossos descendentes. Os fractais, assim como a pesquisa, parte de conhecimentos que nós já temos, mas engloba o conhecimento produzido pela humanidade como um todo. E aí o que nós podemos aprender é que nós não podemos pensar na pesquisa ou no nosso objeto de pesquisa como algo descontextualizado, fora de onde esse objeto é produzido e pensado. Nós podemos pensar que ao produzir nosso projeto de pesquisa, cada elemento tem que estar articulado com o todo. Cada elemento tem que nos dar suporte para a próxima etapa a ser cumprida. Assim, uma etapa anterior, ela é sempre base para uma etapa superior. Assim, um elemento do projeto é sempre base e referência para outro elemento do projeto. Os fractais também nos ensinam a olhar o mundo como um todo. O mundo não é formado apenas por questões numéricas, quantitativas ou qualitativas. E ao pensar sobre o mundo, eu tenho que ter essa visão do todo.
essa visão da complexidade do mundo, dos objetos que estão no mundo, das pessoas. Uma característica quantitativa não anula as características qualitativas de um objeto. Eu tenho aqui, por exemplo, uma lapiseira. Essa lapiseira, quando eu digo que ela é uma lapiseira, que ela tem uma ponta, que ela tem um suporte, eu não posso negar, diante dessas características quantitativas dessa lapiseira, as características qualitativas que ela também tem. A cor, a forma, a espessura, a durabilidade. Então, nós não podemos pensar o mundo desvinculando quantidade e qualidade. E os fractais nos ensinam isso. E levando isso para a questão da nossa pesquisa, nós podemos fazer a analogia pensando que o nosso objeto de estudos, ele tem que ser visto nessa perspectiva. Ele tem que ser visto tanto na perspectiva da quantidade quanto da qualidade. E, é claro, também, né, os fractais nos ensinam e nos levam à reflexão sobre a teoria da complexidade. O mundo é complexo, o mundo é universal e uno, o mundo é coletivo e individual. Os nossos sujeitos, nós, enquanto pesquisadores, também carregamos em nós essas marcas. Então, quando nós trazemos aqui a geometria dos fractais para uma reflexão inicial sobre as nossas aulas, sobre o que nós vamos aprender e produzir, nós queremos chamar a sua atenção para isso. Vamos pensar a pesquisa como uma oportunidade única de produzir um conhecimento que consiga abarcar essa visão da totalidade, do todo, de uma realidade que é concreta. O texto base para a nossa disciplina é um texto meu, que eu elaborei em 2015 e venho utilizando com os meus alunos em turmas tanto de graduação como de pós-graduação. É um texto ainda não publicado, então vocês vão ver, ele já está disponibilizado nas salas, vocês vão ver que na nota de rodapé inicial, eu coloco que é um texto ainda em construção. E eu peço para vocês que qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer reflexão, vocês façam uso do meu e-mail para me enviar essas contribuições, porque a nossa vontade é que esse texto melhore, que esse texto realmente sirva como uma referência de estudo para todos os nossos alunos. No decorrer das aulas, outros materiais vão ser disponibilizados também, mas este texto é o texto base para as 3 aulas que nós vamos desenvolver. Nós vamos começar discutindo, né, as concepções sobre ciência, sobre pesquisa, sobre conhecimento e já fazendo uma abordagem do percurso teórico-metodológico da pesquisa. Vamos também dar início à unidade 2, discutindo já e iniciando a elaboração do projeto de pesquisa. Vamos trabalhar os itens problematização, tema e delimitação do tema, já iniciando, portanto, a construção do nosso projeto de pesquisa. Bem, por que nós pesquisamos? Por que nós temos a necessidade de pesquisar? Desde que o homem foi criado, desde que ele está aqui neste planeta, ele vem fazendo perguntas, ele vem indagando o mundo onde ele está, indagando sobre as pessoas que convivem com ele e sobre ele mesmo. Então, o homem indaga a si mesmo, ao outro e ao mundo. E é justamente porque ele pensa sobre esse mundo e faz perguntas sobre esse mundo que esse homem busca meios de responder essas perguntas. Durante muito tempo, nós tivemos uma propaganda na televisão, uma propaganda de uma fundação, que ela tinha o seguinte slogan: o mais importante não são as respostas, mas sim as perguntas. Então, é porque nós temos perguntas, é porque nós perguntamos o porquê das coisas, o porquê das pessoas, o porquê de estarmos aqui, porque as coisas são de uma forma ou de outra, é que nós fazemos pesquisa. Então, toda pesquisa nasce da indagação que nós temos sobre o mundo. E durante essa trajetória da humanidade, o homem veio encontrando formas diferentes de elaborar respostas para as questões que ele indagava, para o que lhe suscitava curiosidade. Então, o homem, inicialmente, ele elaborou um conhecimento conhecido como conhecimento mítico para explicar, para responder às questões que ele indagava sobre o mundo.
Esse conhecimento mítico foi elaborado e é elaborado até hoje, baseando-se em forças sobrenaturais, numa vontade arbitrária dos deuses. Então, quando o homem perguntava por que um ano a minha colheita deu certo, tudo que eu semeei nasceu, floresceu e deu frutos, em outro ano não, como ele não tinha ainda subsídios para responder cientificamente a essas questões, ele criou um pensamento que pudesse dar conta dessas questões. E então, ele começou a responder às suas perguntas utilizando-se dos deuses, né? Desse conhecimento mítico ao qual ele atribuía todos os acontecimentos da terra, do seu corpo, da relação com o outro. Avançando um pouco mais nessa forma de apreender o mundo, o homem começou a perceber que aquele conhecimento mítico baseado nos deuses já não respondia suficientemente às suas questões. E ele passou a elaborar um conhecimento mais racional, um conhecimento baseado na racionalidade, a que ele deu o nome de filosofia. O Quixote, ele diz que a filosofia é um modo multissecular de reflexão racional e de análise. Então, a partir de um pensamento, de um conhecimento baseado na razão, o homem passou a explicar, a responder às perguntas que ele fazia sobre o mundo. Posteriormente, ainda buscando novas formas de aprimorar as respostas para as suas perguntas, o homem começou a elaborar um pensamento que não fosse mais baseado nem nos conhecimentos míticos, nem nos conhecimentos racionais, um conhecimento que pudesse trazer explicações que respondessem de uma maneira satisfatória às perguntas que ele fazia sobre o mundo. E a esse conhecimento ele deu o nome de científico. Só foi possível a produção desse conhecimento a partir da Revolução Científica e das revoluções burguesas, que tiveram início aí por volta do século XVI e no século XVII. Durante a Idade Moderna, a partir da criação do método científico baseado na mecânica newtoniana, o homem começou a elaborar um conhecimento mais apurado, mais verificável, mais factual, a que ele deu o nome de conhecimento científico. Então, ao escolhermos esses três pensamentos para representarem essa trajetória, essa caminhada do homem no mundo, nós não estamos de forma nenhuma desconsiderando os outros tipos de conhecimento e nem querendo aqui dar saltos históricos. Escolhemos esses três pensamentos ou essas três etapas da produção do conhecimento humano porque pensamos que elas são capazes de nos dar uma ideia do todo e até mesmo por questões de concisão nós não poderíamos aqui nos ater a todo o processo de produção do conhecimento e nem a todos os tipos de conhecimento. Então, nós esperamos que a partir desses três tipos de conhecimento, da forma como esses três tipos de pensamento foram sendo criados, nós possamos entender melhor aonde e como se situa o conhecimento científico. Bom, sobre o conhecimento também, nós temos dois conhecimentos que são muito importantes e que nós precisamos deixar claro para nós aqui, para que nós possamos entender melhor a construção do nosso projeto e o nosso modo de fazer pesquisa. Nós vamos nos deter ao conhecimento do senso comum e ao conhecimento científico. Como eu disse, não desconsiderando os outros tipos de conhecimento, como o conhecimento artístico, o conhecimento religioso, dentre outros. Mas é porque esses dois nós consideramos que são balizares para a gente construir nosso projeto e realizar a nossa pesquisa. Bom, trazemos aqui uma concepção de senso comum de Kusch, onde ele diz que senso comum é o resultado de uma generalização da constatação ou observação de fatos experienciados diariamente e que sustentam dessa forma as opiniões ou crenças.
é dotado de um baixo poder de crítica, destituído de objetividade, por estar preso a convicções pessoais, por trabalhar com uma linguagem vaga e por não poder se submeter a uma testagem crítica sistemática. É apresentado como ametódico e sem consciência dos seus limites de validade. Então, além de todas essas características e do que nós já conhecemos sobre o senso comum, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas questões aqui que o Kusch coloca. Primeiro, que a base do senso comum são as nossas opiniões e as nossas crenças. Então, não há nada validado cientificamente dentro do conhecimento comum. Dentro do conhecimento de senso comum. Ele é baseado no que eu penso, no que eu acho, nas percepções que eu tenho sobre o mundo. E aí também é importante destacar que no senso comum, o que fundamenta o senso comum são as nossas convicções pessoais. São as convicções que nós carregamos ao longo da vida. E que esse senso comum, esse conhecimento, ele não é produzido a partir de nenhum método sistemático de produção do conhecimento. E aí a gente pode se remeter a outras tantas características do senso comum que nós já conhecemos, como a sua característica oral, o fato de, em geral, ele ser passado de geração em geração, dentre outros. O outro tipo de conhecimento que é bom que fique bem claro para a gente é o conhecimento científico, que aí também nós trazemos um conceito do Kusch, onde ele vai dizer que conhecimento científico é visto como dotado de um alto poder de crítica, quer em função da utilização de uma linguagem mais precisa, delimitada, definindo com precisão seus conceitos e estabelecendo a classe dos correspondentes empíricos que permitem a realização de experimentos para colher evidências verificadoras de sua validade, quer pela possibilidade de discutir seus resultados de forma intersubjetiva na comunidade científica. Veja que o conhecimento científico, ele traz outras características diferentes do conhecimento de senso comum. Aí é bom que a gente entenda que não existe uma hierarquia entre esses dois tipos de conhecimento. Um não é mais importante, um não é mais válido que o outro. Eles se complementam e trazem perspectivas diferentes, pontos de vistas diferentes sobre o conhecimento e sobre o mundo. E no conhecimento científico, é bom que a gente perceba que ele tem características que remetem a uma precisão e a uma possibilidade de verificação. Se antes, lá no senso comum, por exemplo, as raizeiras nos ensinavam, e ensinam até hoje, que o chá de camomila, ele é bom, ele acalma, ele relaxa, o conhecimento científico, a pesquisa científica vem para comprovar, para verificar quais são os elementos presentes nessa planta que permitem, que atuam no nosso organismo de forma a tranquilizar o nosso corpo, a nossa cabeça, a nossa mente. Então, vejam que são conhecimentos diferentes que partem de uma mesma realidade, mas com perspectivas, com formas de conhecer essa realidade de maneiras bem diferentes. E aí, se o conhecimento, se a produção desse conhecimento é científico, ela vai exigir métodos, procedimentos, instrumentos e técnicas próprias. Próprias aqui, gente, não no sentido de algo inflexível e fechado, mas próprias que atendam aos critérios determinados pela produção do conhecimento científico. Lembrando que esse conhecimento científico ele é factual, ele é contingente, é sistemático, verificável e, mesmo assim, ele é falível e aproximadamente exato. Então, aqui na universidade, o nosso trabalho, a nossa pesquisa, ela é voltada para o conhecimento científico. Nós não podemos aqui, dentro da universidade, produzir
ou considerar nos nossos trabalhos e na nossa pesquisa o conhecimento de senso comum. A nossa análise aqui, a nossa reflexão como acadêmicos é uma reflexão sobre o conhecimento, sobre a produção do conhecimento científico. Eu trago aqui uma reflexão do Moriá e do Berrault, que é muito interessante e que deixa claro para a gente essa diferença entre senso comum e conhecimento científico. Eles dizem que a consciência comum nem sempre percebe a realidade dos fatos. O fenômeno pode ser mais do que aparenta ser. Um bastão colocado na água pode parecer quebrado. Para um observador do senso comum, o Sol dá voltas em torno da Terra, levanta-se e volta a deitar-se. Mas a ciência vai além do que a percepção propõe, ao compreender as ilusões que ela mesma pode conter. A evidência social tem armadilhas análogas, ou pelo menos comparáveis à do mundo físico. Eu gosto muito dessa citação, dessa fala, porque ela deixa claro para a gente qual é a diferença básica entre senso comum e conhecimento científico, sem, no entanto, estabelecer uma hierarquia entre elas. Coloca o que é conhecimento científico, o que é senso comum, mas ali, num mesmo padrão de igualdade. Bom, mas por que nós falamos sobre pesquisa? Por que discutir pesquisa num curso de pós-graduação? Aí, então, é preciso voltarmos um pouco e falar sobre qual é o papel da universidade na produção do conhecimento. Nós realizamos pesquisa quando estamos na universidade, quando estamos cursando algum curso aqui na universidade, porque a universidade é genuinamente o local de produção de conhecimento científico. A universidade, ela tem um papel muito importante na nossa formação enquanto sujeitos que indagam o mundo, que pesquisam e que buscam respostas científicas para essas indagações. Ela é a responsável pelo letramento científico do acadêmico. O letramento científico do acadêmico pressupõe ofertar possibilidades para que nós aprendamos a refletir, a pensar criticamente, a produzir um conhecimento que seja válido, que dê sustentação e encaminhe e desenvolva o conhecimento que já está aí acumulado pela humanidade. Nós não podemos, na universidade, ficar repetindo o mesmo conhecimento que já foi produzido. O nosso papel aqui é produzir novos conhecimentos a partir do que já existe. E para isso, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir, nós precisamos ter uma bagagem teórica e prática que sustente essa produção de novo conhecimento. O Salomão, ele vai nos dizer que o papel da universidade é dar condições a cada um dos seus acadêmicos de incorporar-se aos quadros sociais como autêntico integrante da época. Enquanto a universidade não cumprir sua missão, teremos produção científica precária e a existência dos anfíbios profissionais de que falava Malpique, ou dos eternos descontentes com a sorte, retratados pelo poeta latino. Então, a universidade, ela tem o papel de letrar esse acadêmico, de ensinar esse acadêmico a produzir conhecimento científico, a pesquisar. E não só enquanto ele está aqui. Nós queremos que vocês avancem na atividade da pesquisa, não só porque vocês estão aqui, e nem só durante o tempo em que vocês estejam aqui nesses cursos. Nós queremos que depois esses conhecimentos, essa forma de fazer pesquisa e esse olhar atento para a realidade onde vocês trabalham, onde vocês estão inseridos profissionalmente, continue, para que você interrogue a sua realidade, para que você interrogue sobre a escola na qual você trabalha, para que você possa continuar fazendo pesquisa quando você estiver lá, no seu ambiente profissional. Bem,
Então, fechando um pouco aí sobre essa questão, vamos então conceituar o que é pesquisa, o que é ciência, o que é conhecimento, para nós avançarmos aí na nossa produção do projeto de pesquisa. Bom, aqui nós trazemos uma fala do Quixote, onde ele diz que pesquisa é uma busca sistemática e rigorosa de informações com a finalidade de descobrir a lógica e a coerência de um conjunto aparentemente disperso e desconexo de dados para encontrar uma resposta fundamentada a um problema bem delimitado, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento em uma área ou problemática específica. Chamo a atenção de vocês para essa fala do Quixote, quando ele diz que a pesquisa é uma busca sistemática e rigorosa de informações. Vejam quão complexa é a pesquisa científica. Veja que nós não podemos desenvolver qualquer projeto, qualquer indagação e dar um nome àquilo de pesquisa. Outro conceito muito importante aqui para nós nessa disciplina é o conceito de conhecimento. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que todo conhecimento é histórico. Por isso que quando nós vamos escrever um texto, um artigo, um projeto de pesquisa, em geral, nós o escrevemos na primeira pessoa do plural. Porque tudo que eu falo e sobre o que eu falo, alguém que veio antes de mim já pensou, já escreveu, já deixou aí todo um legado sobre o qual nós nos baseamos. A Lefeld e a Barros, no livro delas, Projetos de Pesquisa, em um dos capítulos, elas começam o texto assim: nenhum conhecimento se produz no vazio intelectual. Então, ao produzir qualquer conhecimento, nós bebemos na fonte dos que vieram antes de nós. Porque todo conhecimento, ele é histórico, ele é social e deve ser compartilhado por todos os homens e com todos os homens. Conhecimento também, para pensar sobre ele, nós temos que pensar que ele se dá e somente se dá a partir da unidade entre teoria e prática. Teoria e prática são dois elementos indissociáveis. É comum, muitas vezes, nós escutarmos pessoas dizendo que teoria é uma coisa, que prática é outra. Ou então, aquelas famosas frases de que na teoria a prática é outra e na prática a teoria é outra. As pessoas que se remetem a esse tipo de pensamento, com certeza, não sabem nem o que é teoria e nem o que é prática. Toda teoria é construída a partir de uma prática. A prática é, por excelência, o objeto de conhecimento da teoria. O que muitas vezes os mais desavisados pensam é que toda teoria tem que dar conta de toda a prática. Ora, uma teoria, quando ela é elaborada a partir de uma realidade específica. Aí, nós não podemos querer pegar essa teoria e adesivá-la e cristalizá-la em toda e qualquer prática. Vou usar como exemplo a teoria do desenvolvimento de Jean Piaget. Jean Piaget foi biólogo, epistemólogo e viveu na Europa no início do século XX. Veja bem, Piaget construiu a sua teoria do desenvolvimento infantil a partir da criança e da realidade do início do século XX. Então, muitas vezes, nós pegamos essa teoria que foi construída a partir de uma prática de 100 anos atrás e queremos que ela caiba exatamente dentro da caixinha de realidade que nós tomamos aqui agora em 2018. Ora, Piaget pensou sobre a criança no contexto europeu do início do século XX. Nós não podemos querer que a sua teoria abarque as reflexões que são necessárias hoje para pensar a criança do século XXI. Se lá, no início do século XX, Piaget descreveu o desenvolvimento da criança de 7 anos com determinadas características, a partir dessa teoria, nós temos que fazer reflexões contextualizadas sobre a criança do século XXI.
Muitas vezes, as características que ele descreveu para a criança do início do século XX, nós vamos encontrá-las nas crianças de 4, 5 anos do século XXI. Quando a gente pensa que teoria é uma coisa, que prática é outra, e que não existe nenhuma relação, ou que teoria e prática não estão em unidade, é porque nós não compreendemos que nós precisamos refletir sobre as teorias, que as teorias que existem aí, elas servem para nossa reflexão, para a partir daí pensarmos o contexto e a realidade que nós temos outra. Então, nós não podemos pensar o conhecimento sem entender que teoria e prática se encontram em unidade. Nós só conseguiremos produzir um conhecimento científico se nós compreendermos que teoria e prática encontram-se em unidade. E aqui eu trago uma fala minha que está no texto base da disciplina, que vai dizer que conhecimento é resultado da relação histórica entre indivíduos, objetos a serem conhecidos, e o contexto imediato e remoto onde tal processo se efetiva. Ele se faz em processo, o que implica em múltiplas trocas e determinações que geram outros saberes, outras formas de agir e pensar e outros contextos. Então, conhecimento é resultado das indagações, das perguntas que o homem vem se fazendo sobre o mundo, sobre ele mesmo, sobre os seus pares, ao longo dos anos, ao longo de toda a história da humanidade. E esse conhecimento que já existe, ele serve de base para que nós possamos produzir o nosso próprio conhecimento. Então, nós temos que adotar uma atitude de respeito em relação a esse conhecimento. Saber que ele é um dos pontos de partida para as nossas reflexões atuais. Bom, e para pesquisar, nós precisamos também pensar no método que nós vamos desenvolver para fazer essa pesquisa. Qual é o melhor método que vai possibilitar o desenvolvimento das nossas pesquisas? O melhor método para ser utilizado nas nossas pesquisas é aquele método que nos possibilita conhecer a realidade concreta e ler a realidade na sua totalidade. Aí nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês para duas questões. Primeiro, sobre o que nós entendemos sobre realidade concreta. E aí trazemos uma fala do Marx, quando ele vai dizer que a realidade concreta é síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade do diverso. Para realizar uma pesquisa crítica, uma pesquisa transformadora, nós temos que pensar que a realidade na qual o nosso objeto de pesquisa se encontra, ela é uma realidade multideterminada por todos os aspectos que caracterizam uma sociedade. Então, um método de pesquisa, um bom método de pesquisa, é aquele que nos possibilita fazer uma leitura dessa realidade enquanto síntese dessas múltiplas relações e múltiplas determinações que ela congrega. Bom, a outra característica de um bom método é que ele nos ajude a ler a realidade na sua totalidade. E aí é importante que nós pensemos em totalidade não como um conhecimento sobre todas as coisas, sobre todos os fatos. Nenhum de nós, mesmo que nós nos organizemos em um grande grupo, dará conta de produzir um conhecimento sobre todos os aspectos de um mesmo objeto. Mesmo que a gente escolha um objeto que seja da nossa realidade, do nosso conhecimento, nós nunca daremos conta de falar tudo sobre aquele objeto. Eu posso, por exemplo, escolher falar sobre os movimentos sociais. Eu posso, por exemplo, numa pesquisa sobre os movimentos sociais, ter a pretensão de querer falar tudo sobre os movimentos sociais, pensando que, ao querer falar tudo sobre os movimentos sociais, eu estou abarcando o objeto do conhecimento da minha pesquisa, que são os movimentos sociais, na sua totalidade. Totalidade não é isso. Totalidade não é dar conta de todos os fatos, porque nenhum de nós
daria conta de fazer isso. Quando nós falamos que nós precisamos ler o nosso objeto de pesquisa na sua totalidade, nós estamos falando que nós temos que conceber esse objeto de pesquisa como um todo estruturado, como um objeto de pesquisa que sofre múltiplas determinações. Eu não posso falar sobre os movimentos sociais sem aprender as determinações dos aspectos sociais, políticos, econômicos, pedagógicos desses movimentos. Então, aprender a realidade na sua totalidade não é falar tudo ou ter a pretensão de falar tudo sobre esse objeto de pesquisa, mas sim compreender as múltiplas determinações que esse objeto de pesquisa sofre. E sobre essa questão, nós trazemos uma fala do Kozik, do livro Dialética do Concreto, onde ele vai dizer que a dialética da totalidade concreta não é um método que pretenda ingenuamente conhecer todos os aspectos da realidade, sem exceções, e oferecer um quadro total da realidade na infinidade dos seus aspectos e propriedades. É uma teoria da realidade do conhecimento que dela se tem como realidade. A totalidade concreta não é um método para capturar e exaurir todos os aspectos, caracteres, propriedades, relações e processos da realidade. É a teoria da realidade como totalidade concreta. Portanto, ao escolhermos um método de pesquisa, nós temos que ter claro que esse método ele tem que ter a capacidade de nos ajudar a compreender o nosso objeto e o contexto onde esse objeto se situa. Ele tem que dar conta de nos ajudar a pensar esse objeto na complexidade das relações onde esse objeto se encontra. Senão, não será um bom método de pesquisa. Avançando um pouco mais, nós vamos entrar agora na discussão sobre o percurso teórico-metodológico da pesquisa científica. Ou seja, nós vamos falar sobre as etapas da pesquisa científica. Mas antes, eu quero deixar algumas dicas para vocês. O que uma pesquisa científica exige do pesquisador? Primeiro, uma pesquisa científica, a elaboração de uma pesquisa científica, exige do pesquisador um pensamento crítico, um pensamento reflexivo sobre o objeto de pesquisa e sobre a realidade onde esse objeto de pesquisa está. Exige também do pesquisador o compromisso com a produção do conhecimento científico, o compromisso com a elaboração de um conhecimento que seja significativo, que venha trazer novas nuances, novas perspectivas, um novo jeito de olhar o mundo. Nós não podemos fazer pesquisa científica para ficar repetindo o que já foi dito. Nós precisamos realizar pesquisa científica para dar um passo além, para trazer novas reflexões sobre o que já foi falado. Outra exigência ao pesquisador é a postura ética em relação ao objeto e ao contexto investigado, bem como a literatura já produzida. Essa postura ética em relação ao seu objeto de pesquisa, em relação ao que já foi produzido, que você vai usar como suporte teórico para a sua pesquisa, é importantíssimo. O respeito com os autores, com as falas dos autores, com as obras que já estão disponibilizadas e que você vai utilizar. Exige também que você tenha conhecimentos acerca do processo de pesquisa, que você tenha conhecimento sobre como pesquisar, que métodos utilizar, que procedimentos, que instrumentos, quais técnicas utilizar para desenvolver determinados instrumentos. Então, esse conhecimento técnico da pesquisa também é exigida de cada um de nós como pesquisadores. Uma outra exigência é a consciência objetiva. Com isso, nós não estamos dizendo que a sua pesquisa tem que ter uma racionalidade exacerbada ou que você tenha que ser neutro na pesquisa. Nós sabemos que não existe neutralidade nas pesquisas, mas sabemos também que nós não podemos deixar a nossa subjetividade conduzir a nossa pesquisa. Outra exigência é o reconhecimento das nossas limitações no processo de pesquisa e muita disciplina
para suprir tais limitações. E essa disciplina, para nós que estamos ensinando e estudando à distância, ela é fundamental. Nós não podemos perder nossos prazos, nós não podemos perder o tempo da nossa pesquisa. Uma outra exigência é que todos nós, que cada um de vocês tem um grande desejo de aprender. Só pesquisa quem quer aprender. Então, esse desejo, ele tem que estar aflorado em cada um de nós, para que nós possamos ser bons pesquisadores. Vamos falar agora, então, sobre as etapas da pesquisa. Nós temos aqui ao lado a delimitação dessas etapas. Vocês podem perceber que as 3 primeiras etapas, elas estão com uma cor diferente, porque são essas 3 primeiras etapas que nós vamos juntos trilhar aqui na oferta dessa disciplina. As outras 3 últimas etapas, vocês vão desenvolver durante os períodos posteriores a este, junto com os seus orientadores e com os professores da disciplina. Então, aqui, nessa disciplina, nós vamos percorrer as etapas de problematização, de estudo exploratório e do planejamento da pesquisa. A primeira etapa, então, é a etapa da delimitação da problematização. A partir de agora, nós já começamos a falar especificamente sobre a construção do nosso projeto de pesquisa. E um dos poucos consensos que existem na nossa área de pesquisa é que toda pesquisa nasce de um problema. Se nós não temos uma indagação, se nós não temos uma pergunta a fazer, não há por que pesquisarmos. Então, delinear essa problematização é, a partir de uma situação-problema, nós nos colocarmos uma pergunta que precisa ser respondida. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a nossa pesquisa nesses cursos de pós-graduação, elas vão ser apenas pesquisas bibliográficas. Nós não vamos realizar pesquisas de campo. Por quê? Porque nós temos um período muito curto entre o momento de escrita do projeto de pesquisa e a apresentação da nossa pesquisa de TCC. Então, nós não teríamos tempo hábil para ir a campo, para entrevistar pessoas, para fazer observações, aplicar questionários. Então, ficou determinado que todas as pesquisas vão ter apenas um cunho bibliográfico. Pode ser também que seja possível realizar pesquisa documental. Aí você vai conversar com o seu orientador, com o seu tutor e discutir essa possibilidade. Porque a pesquisa documental, como ela não depende da disponibilidade de outras pessoas para nos atender, para nos receber para uma entrevista, para uma conversa, ela pode ser feita num período mais curto. Então, vocês conversem, caso tenham o desejo de realizar uma pesquisa documental, conversem com o seu orientador, com o seu tutor presencial e à distância sobre essa possibilidade. Então, no delineamento da problematização, nós vamos sempre partir de uma situação-problema. E para delinear uma situação-problema, o que nós precisamos fazer? Primeiro, é preciso que nós tenhamos e façamos uma leitura acurada da realidade. Saber ler essa realidade, entender a complexidade dessa realidade é fundamental para que nós consigamos perceber situações que nos exigem respostas, para que nós possamos problematizar essas situações e dali tirar a nossa pergunta-problema. Eu quero chamar a atenção de vocês para o conceito de realidade. E para isso, nós trazemos aqui um conceito de Rúdio sobre o que é realidade. Ele vai nos dizer que realidade se refere a tudo que existe, próximo, imediato ou distante, em oposição ao que é mera possibilidade, ilusão, imaginação e mera idealização. Realidade empírica é tudo que existe e pode ser conhecido através da experiência prática ou teórica. Por que é importante que nós tenhamos essa concepção de realidade? Porque
Porque muitas vezes nós pensamos que realidade é apenas aquilo que está próximo da gente, aquilo que eu posso tocar, que eu posso ver. Se nós estamos no mundo, tudo que existe nesse mundo faz parte da nossa realidade. Não importa se está muito próximo, se está próximo ou se está distante. Saber sobre dinossauros, sobre a Lua, sobre Marte, sobre o fundo do oceano, faz parte da nossa realidade. Mesmo que eu jamais vá me deparar com um dinossauro, mesmo que eu não tenha possibilidade de chegar até a Lua, eu preciso saber que isso existe, porque isso é conhecimento produzido pela humanidade. Isso é conhecimento social. É muito importante que nós tenhamos também essa concepção de realidade, principalmente quando a gente trabalha na escola, porque muitas vezes a gente reduz a realidade da criança apenas ao que está próximo. E nós precisamos pensar que realidade é tudo que nos cerca. Então, você, ao pensar sobre a sua realidade para problematizá-la, você vai pensar no curso que você está fazendo, no local onde você trabalha, nas teorias já produzidas sobre as temáticas concernentes a esses cursos, sobre o que elas falam. O que te instiga nesse curso? O que te instiga nas disciplinas que já foram ofertadas, nos conteúdos já trabalhados? O que te chama a atenção e que te faz pensar e querer saber mais? O que te intriga? Então, é sobre essa realidade que você vai pensar para poder problematizar uma situação e transformá-la numa pergunta-problema. Para também pensar na sua situação-problema, é preciso que você tenha conhecimentos acerca dos assuntos envolvidos naquela situação. Eu vou dar exemplo de uma questão que eu poderia pesquisar no curso de gestão escolar. Vamos imaginar que eu trabalho numa escola e que as questões relativas à gestão dessa escola tenham me chamado a atenção. Eu venho ao longo do tempo percebendo que cada vez mais a gestão da escola está muito próxima de uma gestão de empresas. Eu só consigo pensar sobre isso se eu já tiver conhecimentos relativos à administração de empresas. Eu só consigo comparar a gestão da escola com a gestão da empresa e isso chamar a minha atenção se eu já tiver conhecimentos sobre administração, sobre as teorias da administração. Se eu já retomar a disciplina que tratou sobre o taylorismo, fordismo, toyotismo e conseguir trazer aqueles conhecimentos elaborados para pensar, olha, a escola está cada vez mais sendo gerida como uma empresa. Então, eu só posso problematizar essa realidade se eu tiver conhecimentos acerca das teorias da administração. Então, vejam como que o conhecimento sobre os assuntos envolvidos com o objeto que eu vou pesquisar são importantes. Se eu não tenho conhecimentos acerca do objeto a ser pesquisado, eu não posso problematizá-lo. Então, para construir a situação-problema, eu vou chamar a atenção de vocês para a reflexão sobre o seu local de trabalho. O que existe no seu local de trabalho que te incomoda? O que você viu e estudou aqui no curso, nas disciplinas, em termos de conteúdos, que instiga a sua atenção e que pode ser problematizado para que seja pesquisado? Além da delimitação da situação-problema, é preciso que, a partir dela, você elabore uma pergunta-problema. O que daquela situação-problema vai ser seu ponto de referência para a pesquisa? Você vai elaborar essa pergunta e ela vai ser a norteadora do caminho que você vai percorrer durante a sua pesquisa. Mas é preciso também que você localize essa situação-problema num contexto maior, num contexto geral. Essa situação-problema, ela precisa estar localizada num contexto maior da educação, para justamente você ter parâmetros para a sua análise. É hora de contextualizar essa situação-problema no âmbito maior. É hora de dizer qual é o contexto geral onde esta situação-problema emerge, ou de onde essa situação-problema emerge.
Então, a problematização que nós vamos construir para o nosso projeto de pesquisa, ela é formada por 3 elementos: a situação-problema, a pergunta-problema e o contexto geral. Aqui nesse slide, nós tentamos mostrar como que essa organização é feita. E aí, na hora de escrever a sua problematização, eu sugiro, por questões didáticas, que você, na escrita, comece contextualizando geral o assunto, apresente a situação-problema e apresente a pergunta-problema. Mais adiante, eu vou trazer um exemplo para clarificar isso para vocês. A segunda etapa é, já tendo organizada a nossa problematização, nós vamos partir agora para o estudo exploratório sobre o assunto. Como o próprio nome já diz, o estudo exploratório é aquele momento em que você se dedica a investigar teoricamente um pouco mais sobre aquele assunto que você vai pesquisar, sobre o seu objeto de pesquisa. Vamos voltar ao exemplo que eu havia dado sobre gestão escolar. Se meu objeto de pesquisa é a gestão escolar e a situação-problema que deu origem à pesquisa é essa percepção que eu tenho de que cada dia mais as teorias da administração de empresa estão adentrando a gestão escolar, é preciso que eu aprofunde um pouco mais nos estudos sobre esse tema, sobre essas temáticas, antes de iniciar a minha pesquisa. Veja bem que esse ainda não é o estudo sobre a pesquisa, ou estudo que eu vou realizar durante a pesquisa. É um estudo anterior que vai me oferecer subsídios para que eu possa pensar melhor sobre esse problema de pesquisa. Então, nesse caso, eu vou buscar teóricos, eu vou buscar obras que me ajudem a pensar o que é a administração, quais são as teorias de administração, quais são as reflexões que se pode fazer sobre essas teorias. Houve realmente uma passagem, um resgate dessas teorias dentro da escola? Algum programa foi desenvolvido, tanto em nível nacional, ou em nível local, ou estadual, que trouxe essas teorias da administração para dentro da escola? O que é gestão? O que é gestão escolar? Vejam que eu vou buscar elementos que me ajudam a pensar o próprio problema de pesquisa que eu elaborei. E aí, pode ser que eu descubra que aquele problema de pesquisa que inicialmente eu pensei que era um problema robusto, que me possibilitaria reflexões sobre gestão escolar, não se revele tão forte ou tão robusto assim. E é esta a hora de poder trocar ou não, ou escolher um outro problema de pesquisa. Muitas vezes, quando a gente escolhe um problema de pesquisa, nós achamos que ele vai dar conta, que ele é um bom problema de pesquisa e que vai nos ajudar a pensar sobre aquele objeto. E quando a gente vai para o estudo exploratório, a gente descobre que não é bem assim. Por outro lado, também pode acontecer que nessa fase dos estudos exploratórios, a minha pergunta-problema e o meu objeto de pesquisa se revelem ainda mais potentes do que eu pensei, e que nem caiba dentro de uma pesquisa num prazo tão curto. Vejam, então, que esse momento do estudo exploratório, ele é muito importante, porque ele vai nos oferecer bases para pensar. Eu tenho um bom problema de pesquisa? Esse problema de pesquisa está bem delimitado? É possível pesquisar sobre esse objeto nesse momento? Então, esta é uma etapa muito importante. E aqui nós temos os objetivos dessa etapa. Proporcionar maior familiaridade com o problema, visando torná-lo mais claro e explícito, como eu já disse, né? Construir hipóteses sobre esse problema, aprimorar ideias, estabelecer relações sobre fenômenos ou fatos e coletar dados adicionais que possam contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. Então, nós não podemos pular essa etapa da pesquisa. Essa etapa que vai possibilitar-nos adentrar um pouco mais no nosso objeto de pesquisa.
validar ou não o problema de pesquisa delimitado. E aí sim, a partir desse estudo, nós vamos poder avançar na nossa pesquisa. A etapa 3 é a etapa do planejamento. Planejar uma pesquisa significa organizar um projeto que dê conta de viabilizar a nossa pesquisa. E é sobre essa etapa que nós vamos nos deter a partir de agora e nas próximas videoaulas. Bom, inicialmente, vamos relembrar qual é o conceito de planejar. Planejar é sempre um ato de projeção. Planejar é você organizar o que será feito futuramente. Esse futuramente pode ser daqui 1 hora, 1 minuto ou daqui 1 mês. É antever e metodizar as etapas ou fases para a operacionalização de um trabalho. E é muito importante que essa atividade de planejar, ela seja flexível. Porque vocês vão perceber que à medida que vocês forem construindo o projeto de pesquisa e depois forem desenvolvendo esse projeto de pesquisa, algumas coisas vão precisar ser ajustadas, readequadas e, quem sabe, até mesmo mudadas. Então, o planejamento é sempre uma ação. E esse planejamento, ele vai gerar um plano. Atenção! O projeto de pesquisa não é o planejamento da pesquisa. O projeto de pesquisa é o plano. O planejamento é a ação de elaborar esse plano. E nós trazemos aqui um conceito da autora Deslandes, onde ela vai dizer que um projeto de pesquisa constitui a síntese de múltiplos esforços intelectuais que se contrapõem e se complementam, de abstração teórico-conceitual e de conexão com a realidade empírica, de exaustividade e síntese, de e, sobretudo, de rigor e criatividade. Um projeto é fruto vivo do pesquisador. Então, o projeto é um plano. É um plano que você tem para organizar a sua caminhada na pesquisa. O planejamento é a ação de produzir este plano, de produzir este projeto. Aqui nós temos uma síntese dos elementos que vão constituir nosso projeto de pesquisa. Nós já falamos sobre um desses elementos, que é a problematização. Veja bem, lembramos que a problematização é você fazer uma observação acurada da sua realidade, problematizar essa realidade, construindo uma situação-problema. A partir dessa situação-problema, você cria, você organiza uma pergunta-problema, que vai ser o eixo da sua pesquisa, e situa essa situação-problema dentro de um contexto geral. Os outros elementos que nós vamos trabalhar, que vão constituir o nosso plano, o nosso artefato, o nosso projeto de pesquisa são o tema e a delimitação do tema, os objetivos gerais e específicos, as hipóteses, a apresentação do projeto, os parâmetros teóricos metodológicos, a revisão de literatura, cronograma, referências e sugestões de referências, apêndices e anexos. Para ficar mais clara a problematização, sobre a qual nós já falamos, nós trazemos aqui um exemplo agora de uma problematização para que nós possamos entender como construí-la. Bem, o exemplo que nós trazemos é de um curso de pós-graduação em políticas educacionais. Vamos imaginar que nós estamos fazendo esta pós-graduação e que, refletindo sobre o que foi pensado nessa pós-graduação, sobre os estudos que nós fizemos durante essa pós-graduação, nós decidimos problematizar as políticas públicas para a educação de jovens e adultos. Dentro do histórico dessas políticas públicas de educação, nós vamos problematizar
sobre as políticas de educação de jovens e adultos. E aí, a questão, o ponto de partida para a nossa pesquisa vai ser as políticas públicas desenvolvidas no Brasil no período de 1950 a 1985 representaram um avanço para a escolarização de jovens e adultos? Então, esta é a pergunta problema. Ela que vai guiar, ela que vai ser o eixo que nós vamos trabalhar para conduzir a nossa pesquisa. E qual foi a situação problema que gerou essa pergunta? Durante os meus estudos como aluna, como acadêmica desse curso de pós-graduação, eu pude perceber que, especialmente no período de 1950 a 1985, um forte entusiasmo por essa questão aflorou no Brasil em função do seu contexto político, social e econômico, refletindo-se na implementação de projetos e programas de alfabetização de jovens e adultos, de correntes teóricas diversas e, portanto, com objetivos muitas vezes antagônicos. Então, foi esta situação que chamou a minha atenção para querer pesquisar, para problematizar essas políticas de educação de jovens e adultos. E aí, a pergunta problema desta pesquisa vai ser: diante desse cenário, questiona-se as políticas públicas desenvolvidas no Brasil no período de 1950 a 1985 representaram um avanço para a escolarização de jovens e adultos? Entretanto, eu não posso deixar que minha situação problema e a minha pergunta problema estejam soltas. Eu preciso alocá-las dentro de um contexto maior das políticas públicas no Brasil. Então, o contexto que eu trago para dar sustentação a esta situação problema e a pergunta da minha pesquisa é o seguinte: as políticas públicas para a educação no Brasil, desde a chegada dos jesuítas em 1549, alternam-se por propositivas tradicionais e progressistas, colocando em xeque o reconhecimento da educação como direito subjetivo e a democratização da educação. Muitas vezes, a focalização, ora de etapas, ora por grupos de sujeitos, direcionou, como na atual Lei de Diretrizes e Bases, Lei número 9394, de 1996, que inicialmente garantiu a obrigatoriedade da educação apenas para os sujeitos de 7 a 14 anos, estendendo-a, em 2016, para 4 a 17 anos. Tais questões se complexificam quando se trata da educação de jovens e adultos, visto que, durante muito tempo, a escolarização desses sujeitos foi desconsiderada por tais políticas. Como vocês podem perceber, o contexto faz um apanhado geral do assunto a ser tratado, localiza historicamente, geograficamente, a situação-problema que gerou a pesquisa e traz também uma referência teórica ou prática para a pergunta problema. Na hora, então, de organizar a problematização da sua pesquisa, levar essa problematização para o projeto de pesquisa, você deve organizá-la da seguinte forma: primeiro, apresentar o contexto geral, em seguida, a situação problema e, por fim, a pergunta problema. Mas aí você pode questionar: mas, professora, você não começou da pergunta e da situação problema? E eu vou te dizer, sim. Na hora de pensar, na hora de organizar, o que eu elaboro primeiro é a situação problema e a pergunta. Mas, na hora de levar para o meu projeto, descrever a problematização, é interessante que primeiro eu traga o contexto, apresente o contexto geral que dá origem àquela situação problema,
apresente a situação problema e, por fim, diga qual é a pergunta problema. Isso ajuda o meu leitor a compreender melhor o que aquele projeto está propondo. Isso dá uma unidade ao meu pensamento. O meu leitor vai dizer: essa pergunta problema não nasceu do nada. Ela tem uma fundamentação, ela tem uma lógica, ela tem um porquê estar aqui. O segundo elemento do projeto de pesquisa é a indicação do tema. Bom, vamos continuar trabalhando com o mesmo problema de pesquisa apresentado no exemplo anterior. E também é importante lembrar que muitas vezes um projeto de pesquisa pode ter mais de um tema. Vamos ver qual é o tema do exemplo dado? A pergunta problema é: diante desse cenário, questiona-se: as políticas públicas desenvolvidas no Brasil no período de 1950 a 1985 representaram um avanço para a escolarização de jovens e adultos? Vocês se lembram que eu disse que a pergunta problema é o eixo que vai ditar todas as regras da nossa pesquisa? Então, eu vou buscar o tema ou os temas da pesquisa aqui na pergunta problema. Basta pensar, qual é o assunto geral ou quais são os assuntos gerais e amplos presentes aqui nessa pergunta problema? A nossa pergunta problema tem dois temas. Um são as políticas públicas educacionais e outro, a educação de jovens e adultos. Então, analisando a pergunta problema, eu sou capaz de perceber quais são os assuntos gerais ou qual é o assunto geral que compõe o meu tema. O elemento que acompanha o tema é a delimitação do tema. Mas o que é delimitar o tema? É dizer qual é o recorte a ser feito, qual é a abordagem que nós vamos dar ao tema. Indica a extensão do sujeito, da realidade do universo de referência. Fatos, fenômenos, pessoas e do objeto. Responde à especificidade do tema a ser investigado, onde se dará a investigação, quando ela será realizada, com quem e, se possível ou necessário, com quantos. Vamos lembrar mais uma vez que nos nossos cursos de pós-graduação, nós vamos trabalhar apenas com pesquisa bibliográfica. A delimitação do tema vai dizer o que especificamente daquele tema vai ser abordado. Veja que no tema eu disse que eram políticas públicas educacionais. Mas quais? Da educação de jovens e adultos. Mas quando? Do período de 1950 a 1985. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber se as políticas públicas implementadas nesse período significaram um avanço para a educação de jovens e adultos no Brasil. Então, nós partimos de um tema que é amplo, políticas públicas educacionais. Quantas coisas nós podemos pesquisar dentro desse tema? E de um segundo tema que também é amplo, educação de jovens e adultos, são inúmeras as abordagens que nós podemos fazer sobre a EJA. Então, de um tema que é amplo, a gente faz um pequeno recorte, e aí, gente, é um pequeno recorte mesmo. Quanto menor o recorte que nós fizermos, melhor, mais fácil e mais capacidade de elaborar, de produzir sobre esse objeto nós vamos ter. Muitas vezes a gente fica com medo de restringir demais, de recortar demais o nosso tema e ele se tornar insignificante. Mas não tenham medo disso. Recortem o tema, digam qual abordagem vocês vão fazer, qual período, se for possível, ou se for o caso, que autores que vocês vão se basear e delimite, deixe aquele tema, aqueles temas que inicialmente eram muito grandes, muito pesados, deixem eles pequenos. Peguem aqueles temas que inicialmente eram muito grandes, muito robustos, muito pesados e o recortem. Tragam para um espaço menor,
para um período menor, para uma abordagem menor. O próprio nome já diz, delimitar o tema, dizer qual é a especificidade ou quais são as especificidades com as quais você vai trabalhar. Bem, então, a nossa videoaula se encerra aqui. Lembrando que hoje nós fizemos algumas retomadas conceituais sobre pesquisa, ciência e conhecimento, falamos sobre as etapas de uma pesquisa e já iniciamos a nossa reflexão sobre a construção do projeto de pesquisa. Dentro do projeto de pesquisa, nós trabalhamos com a problematização, com o tema e a delimitação do tema. Então, inicialmente, é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos pensar. E a atividade colaborativa e a discussão no Fórum 1, elas vão dar subsídios para vocês comporem, para vocês organizarem a problematização, o tema e a delimitação do tema do projeto de vocês. Para encerrar, nós trouxemos aqui uma fala do Sanfelice, que é um professor da Universidade Estadual de Campinas, onde ele vai dizer que o pensamento precisa sempre estar aberto à própria coisa, que nenhum claro escuro se mostra e se esconde. Mas sabemos que esse pensamento de um sujeito pesquisador sempre será um pensamento situado, terá o seu mirante de onde olha, e este lhe deve dar o seu alcance e o seu limite. Então, com esse pensamento de Sanfelice, nós queremos dizer para vocês, abram o pensamento, olhem com olhar de estranhamento e de pesquisador para a sua realidade. Não deixe que nada te escape aos olhos. Pare e pense sobre a sua realidade, sobre o curso que você está fazendo. É daí que vai nascer o seu problema de pesquisa. E lembre-se sempre que a gente sempre enxerga do ponto que nós estamos. É o chão que a gente pisa, é o lugar onde nós estamos que nos dá a possibilidade para enxergar o mundo ao nosso redor. Talvez, num primeiro momento, esse nosso olhar seja mais acanhado, seja mais introspectivo, seja mais particularista. Mas à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos pesquisando, essas possibilidades vão crescendo. E o nosso olhar, mesmo situado, mesmo do chão onde a gente pisa, ele vai conseguindo ser mais extenso, mais crítico, mais empoderado, mais robusto e mais reflexivo. Antes de fazer a orientação da atividade colaborativa, eu trouxe aqui 3 livros como sugestão de leitura para vocês. São 3 livros que vão ajudá-los, não só agora no curso de pós-graduação Lato Sensu também, mas a se prepararem para um mestrado, um doutorado. São livros que vão poder acompanhá-los na sua vida acadêmica. O primeiro é um livro de bolso da editora Cortez, do José Camilo dos Santos Filho e do Silvio Sanches Gamboa. Pesquisa educacional, quantidade e qualidade. Os autores trazem aqui reflexões muito interessantes sobre o dualismo e a unidade de quantidade e qualidade. O outro livro é o Pesquisa Científica, Critérios Epistemológicos, do José Carlos Cucci, onde ele faz uma discussão entre as relações existentes entre epistemologia e metodologia. E a terceira sugestão é esse livro também do Silvio Sanches Gamboa, Pesquisa em Educação, Métodos e Epistemologias. São livros que vão ajudá-los muito nesse caminho, a trilhar esse caminho da pesquisa científica. Finalizando a nossa aula, nós vamos para a orientação da atividade colaborativa. A atividade colaborativa ela vai ser realizada em grupos de até 5 pessoas. O tempo estimado para esse trabalho é de 1h30,
Depois, vocês terão 2 horas para socializar o trabalho e, por fim, mais 1 hora e meia para revisar esse trabalho após as colaborações feitas pelos colegas durante a socialização. Qual é a atividade que vocês vão realizar? Lá na plataforma, junto com a atividade colaborativa, vocês vão encontrar uma lista com temas, com possíveis temas de pesquisa. Lembrando que este é apenas um exercício a ser feito. Os temas constantes nesta lista deverão ser sorteados um tema para cada grupo organizado. Após o sorteio dos temas, cada grupo deverá elaborar 5 possíveis perguntas-problema referente ao tema em questão, tendo em vista que a pesquisa será bibliográfica. Depois das 5 perguntas-problemas elaboradas, o grupo deverá desenvolver a problematização de uma delas, contemplando o contexto, a situação-problema e a própria pergunta-problema. Na socialização do trabalho, as demais equipes deverão sugerir alterações ou complementações pertinentes, tanto para as 5 perguntas-problemas, quanto para a problematização apresentada. Depois, cada grupo terá 1 hora para refazer o trabalho antes de postá-lo no ambiente até às 19 horas. Lembro-lhes que esse é apenas um exercício para nós aprendermos a elaborar uma problematização. E o interessante é que nesse grupo que vai ser formado por 5 pessoas, você já esteja com seu possível companheiro de pesquisa. Assim, vocês já podem ir tirando as dúvidas, já podem ir pensando em como será realizada a pesquisa. Boas reflexões, bom trabalho a todos e até a nossa segunda videoaula.